Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Veredas religiosas, caríssimos fiéis, podemos nos assentar? Na Santa Missa de hoje, desse terceiro domingo da Quaresma, preparação para a Páscoa, tempo oficial de penitência da Santa Igreja, São Paulo nos fala para andar no amor. Andai no amor como Cristo nos amou e se entregou por nós a Deus como oferenda, como sacrifício. Aquele que ama se sacrifica pelo amado. Quem ama a Deus deve se sacrificar por Deus. Quem ama o esposo, que ama a sua esposa, no sacrifício está o amor. O amor verdadeiro, não apenas de palavras, mas de obras. Assim, devemos realizar certas ações se queremos amar verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo e deixar de realizar outras que o ofendem. O tempo da Quaresma, tempo de conversão, é tempo para nos livrarmos de certos pecados. Conseguimos alcançar a perseverança na graça de Deus. Isso é o que todos devem ter em meta. Perseverar, viver de modo constante em união com nosso Senhor Jesus Cristo. A inconstância não é comum. A inconstância denota um grave problema. Doenças espirituais. Uma falta de fé, uma falta de vontade, uma falta de amor, pois há uma falta de sacrifício na vida do inconstante. Tempo da Quaresma, tempo então de buscarmos essa conversão. Nosso Senhor, Ele, no Evangelho, curou um homem que era mudo, expulsou um demônio que lhe provocava a mudez. Essa mudez, no qual aquele homem padecia, ela tem para nós dois significados principais. A mudez espiritual e uma ainda pior, uma mudez sacramental. Mudez espiritual tem sido muito comum no mundo católico, no Brasil católico de hoje. Muitos que professam ou se dizem católicos são como mudos, não rezam. É como que um demônio os tentasse para terem uma preguiça espiritual. Então devo buscar, em primeiro lugar, o hábito da oração. E rezar é conversar com Deus. Além de não rezar, não se apresentam como católico ou não têm ações de católico, se tornando, assim, um cristão que ninguém conhece. Alguém que professa a fé em Cristo, nosso Senhor é o Senhor da sua vida, mas ninguém sabe. Então sim, devemos rezar e devemos buscar também difundir, na medida do possível, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos discípulos de nosso Senhor. O discípulo obedece o seu mestre e busca propagar a sua palavra. Então devo conhecer a palavra de Cristo, conhecer os seus ensinamentos e, me santificando, divulgar isso para todo mundo. A segunda mudez, que é ainda pior, é a mudez sacramental. Quantos caem na tentação de ter uma certa vergonha ou uma preguiça em se confessar? É verdade, a igreja pede uma confissão ao menos uma vez a cada ano, mas não seria absurdo dizer que se confessar uma vez por ano é muito pouco. Talvez uma pessoa que morasse em grande dificuldade, os padres antigamente, os missionários, que tinham grande dificuldade e acesso ao povo, buscavam, após a Páscoa e o tempo da Quaresma, sair em missão para confessar toda a sua diocese, todas as capelas e fiéis de sua paróquia. Quantos iam em missão, talvez pelas florestas, para ali conseguir que ao menos uma vez a cada ano todos pudessem se confessar. Mas, no momento em que vivemos, é possível a confissão todo mês, talvez semanal. É possível, sempre há padres dispostos a atender. Porém,
o demônio sempre irá tentar aqueles que estão receosos de se confessarem. Primeiro pelo medo. Vão achar que os pecados que cometeram, o padre nunca ouviu. Então, ficará escandalizado. Segundo pela preguiça, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que estar na fila de confissão, né? Uma certa vergonha, as pessoas vão ver que eu estou confessando. Pois ficai sabendo, os padres têm o hábito de se confessar, geralmente toda semana, ou de 15 em 15 dias. Então nem nós nos confessamos, o próprio Papa também se confessa. Faz parte do buscar a perfeição se confessar, reconhecer que erra, reconhecer que peca, reconhecer que não é perfeito, que está ainda longe no caminho da santidade. Para se confessar, devo fazer o meu exame de consciência, chegando ao confessionário, pedir a benção ao padre, dizer quantos dias que faz desde a minha última confissão, ou meses, talvez anos. E então, tendo preparado um exame de consciência, dizer os pecados que cometeu, esperar a absolvição do sacerdote, depois cumprir a penitência. É algo muito simples, mas o efeito na alma é grandioso. Uma pessoa que se confessa desafiou o mundo, desafiou o demônio e desafiou sua própria carne, querendo se salvar. Porque a verdade é que uma pessoa que não luta, que não se sacrifica por nosso Senhor, dificilmente vai alcançar a santidade e a salvação. Nosso Senhor disse no Evangelho, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Quando nosso Senhor curou aquele homem, os judeus, aqueles que estavam e viram aquele milagre, disseram, é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio daquele homem. O que é um absurdo. Nosso Senhor mesmo os refuta, dizendo, como pode Satanás estar contra, como pode os demônios estarem contra os próprios demônios? Se fosse assim, o mundo, os demônios não subsistiriam, mas pelo contrário, estão numa busca constante para nos destruir. Essa é a verdade. Nós temos inimigos. Em primeiro lugar, os demônios. São os nossos inimigos. E essa inimizade durará até o fim dos tempos. Porque os demônios, eles são alimentados pelo ódio. Nós que buscamos a Cristo, pelo amor. Os demônios odeiam, em primeiro lugar, o fato de não serem Deus. O que é um absurdo, alguém querer ser Deus, mas os demônios quiseram. E não vão mudar de ideia. Uma vez que eles sabem, interessante que os demônios são inteligentes, mas não são sábios. Eles são inteligentes, eles conhecem, eles sabem como derrubar uma pessoa no pecado, mas não têm sabedoria, pois a sabedoria vem de Deus. Eles sabem que nunca serão como Deus, que é um fato, são anjos. E uma vez que não serão como Deus, se odeiam, e odeiam toda a obra divina. Então nosso Senhor fala que Satanás é homicida desde o princípio, os demônios querem fazer com que nós soframos e percamos o céu. Então temos um inimigo a combater. Combateremos o demônio vivendo a fé em sua totalidade, em sua unidade. Algumas pessoas se perguntam, por que é que apenas a igreja está correta? Por que a igreja se apresenta como o único caminho de salvação? Por que não pode haver vários caminhos ou várias igrejas distintas com várias profissões de fé? Porque se assim fosse, a palavra de Cristo estaria dividida. O reino de Deus, e nosso Senhor fala, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, chegou até vós o reino dos céus. Não é possível que estejam na verdade duas igrejas, onde uma professa a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e outra não. Não tem como nosso Senhor, naquela igreja, estar correto,
professando que Jesus não é Deus, e aqui está também correto professando que Jesus é Deus. Então a doutrina de nosso Senhor, o seu ensinamento, ele possui uma verdade. A fé, ela possui então essa união, uma união da doutrina que nos leva à santidade. E digo que apenas a doutrina da Santa Igreja Católica é que pode levar um homem à santidade. As outras religiões irão propor inúmeros métodos, ou irão propor que o homem pode se salvar sem uma mudança de vida, basta a fé. Mas a verdade é que, para ser santo, tem que ser católico, tem que frequentar os sacramentos, tem que buscar uma vida de união com Cristo. Ser santo, nos dias atuais, está sendo cada vez mais difícil. Sobretudo por conta de 3 pecados principais. Primeiramente, o pecado da impureza. Depois, o pecado da imoralidade. E por fim, a avareza. São Paulo diz claramente: ficai sabendo, entendendo bem, que nenhum impuro, nenhum imoral ou nenhum avarento, que tudo isso é idolatria, terá o reino de Deus por herança. O mundo está cada vez mais na imoralidade, cada vez mais na impureza e cada vez mais na avareza. É como que tudo aquilo que se tem visto pela internet, ou grande parte do que se tem propagado pelo mundo, está sendo conduzido pelo pecado. O demônio cada vez mais tem suscitado pessoas para conduzir os fiéis para longe de Deus. Cada dia que passa somos influenciados por pessoas que não estão buscando o reino dos céus. E por que que isso é importante? Não tem como eu seguir, compartilhar, gostar e consumir conteúdos de pessoas que ensinam o pecado sem ser eu influenciado por isso? Não tem como. Nós somos influenciados, essa é a verdade. O ser humano, ele aprende por imitação. Vão dizer os filósofos e psicólogos, né? Pela mimesis, nós imitamos. Desde criança passamos a imitar. E nosso intelecto, ele aprende através, né, da apreensão das coisas e coloca tudo isso na memória. Se eu encho a minha memória de coisas que não me levam ao reino dos céus, eu estou como aquele homem que nosso Senhor disse no Evangelho, que lutando contra o pecado, tendo vencido, ele abre as portas da sua casa para o demônio. E o demônio chama outros 7, a invade, e seu estado fica pior do que antes. Então, na vida espiritual, não podemos dialogar com o pecado. E quantos têm tido como ídolos pessoas que não seguem a fé? Quantos têm conhecido mais a vida de um cantor, de um jogador de futebol, talvez de um artista, do que a vida dos santos? A pessoa sabe a escalação inteira do seu time de futebol. Se eu perguntar quem é o santo do seu dia de nascimento, a pessoa não sabe. Então temos que nos dedicar cada vez mais a uma vida religiosa. E o mundo, que é movido pela impureza, pela avareza e pela imoralidade, trabalha com um marketing, não da fé, mas do pecado. São Paulo diz: não sejais, portanto, seus companheiros. Outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Então temos que sim, viver uma vida cristã, mas com obras. Ouvir a palavra de Deus e a pôr em prática. Não basta apenas ouvir, não basta apenas buscar a religião, se isso não me muda, se isso não influencia em nada a minha vida. E nosso Senhor, no Evangelho, ele fala de 7 demônios que tornam o estado da pessoa que recai no pecado por não vigiar pior do que antes. Os 7 pecados capitais, que são os pecados que conduzem aos pecados graves, às tentações, as 3 primeiras conduzem ao orgulho, à soberba, à inveja e à ira. E as outras 4 estão interligadas para a impureza.
Por que que tantas pessoas que lutam para viver uma vida pura não estão conseguindo? Qual é o demônio que os tenta e por que que elas não vencem? É porque quando começam a lutar, acham que venceram e abrem as portas para o demônio. Caem e começam a consentir nos pecados, primeiramente da preguiça ou da mudez espiritual, deixam de rezar. Depois, caem no pecado ou na tentação da avareza, colocam a sua intenção nos bens materiais, esquecem dos bens espirituais. E a avareza está ligada à preguiça e também está ligada à gula e à luxúria. Então a preguiça, a avareza, a gula e a luxúria são os meios pelos quais os demônios têm tentado as pessoas para que essas não perseverem na graça de Deus. Então se eu quero viver uma vida pura, eu tenho que vencer a gula. Se eu quero viver uma vida na santa pureza e na graça de Deus, eu tenho que vencer a preguiça. Se eu quero perseverar na graça e cada vez rezar mais, buscar ter uma vida espiritual mais profunda, eu tenho que vencer os pensamentos de luxúria, as tentações. Muitas vezes as pessoas querem avançar nas tentações até onde é pecado. É uma negociação. E São Paulo diz, não sejais seus companheiros. Diante de tudo isso, nós temos, por fim, o exemplo de Nossa Senhora. Nosso Senhor, então, após fazer essa pregação, uma mulher encantada com a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurado aquela que te trouxe no ventre e te amamentou. E nosso Senhor como que corta essa resposta dizendo, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aparentemente, nosso Senhor, ele deu uma resposta para a mulher, de modo que ele exalta Nossa Senhora. Alguns vão achar que não, mas sim. Quando nosso Senhor diz, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, nosso Senhor está se referindo, em primeiro lugar, à Santíssima Virgem Maria. Ela recebeu a graça de ser mãe de Deus e deu à luz ao Filho de Deus por conta da sua santidade. Ela perseverou na graça. Ela, ouvindo a palavra de Deus, colocou em prática. Por isso, caríssimos fiéis, nessa Santa Quaresma que estamos fazendo, busquemos não dar abertura às tentações. Ofereçamos ao Senhor sacrifícios e, de modo especial, sacrifiquemos aquilo que tem sido na minha vida a fonte do pecado, para que eu possa, liberto das cadeias, das tentações, viver uma vida na santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.